Quando Anton Yelchin e Paul Walker morreram devido a acidentes graves, as pessoas ficaram totalmente chocadas, mas eles não foram os únicos. Hollywood está cheia de celebridades que morreram de forma assustadora. Número 1. Anton Yelchin. A vida de Anton Yelchin começou em uma maternidade de Moscou, mas rapidamente mudou para o sol da Califórnia. Seus pais, Irina e Viktor, estavam entre os principais patinadores da Rússia, mas emigraram em busca de maiores oportunidades e liberdade do antissemitismo. Anton, com apenas 6 meses de idade, começou a absorver o inglês nos parques infantis de Los Angeles e a decorar falas de filmes antes do jardim de infância. Os diretores de elenco de televisão notaram seu olhar pensativo nos primeiros comerciais, e aos 12 anos ele estava contracenando com Morgan Freeman em Along Came a Spider. O público sentia uma empatia genuína toda vez que ele sorria. A fama global veio quando ele pisou na ponte da nave estelar Enterprise como Pavel Chekhov, misturando o charme da série original com sagacidade contemporânea. Colegas lembram que entre as tomadas ele discutia livros de filosofia, praticava guitarra e incentivava outros figurantes a perseguirem seus próprios objetivos criativos. Em 18 de junho de 2016, o jovem de 27 anos estacionou seu Jeep Cherokee em uma ladeira íngreme, caminhou alguns metros para pegar seu correio e nunca suspeitou que o seletor de marchas estava em ponto morto em vez de em parque. O SUV rolou para trás, prendendo-o contra um pilar de segurança. O modelo já estava sob recall, por causa do defeito na alavanca de mudanças, e seu falecimento acelerou o escrutínio público sobre os avisos de segurança automotiva. Seus pais posteriormente fundaram a Anton Yelchin Foundation, oferecendo bolsas para jovens artistas que enfrentam desafios de saúde ou deficiência, um eco da generosidade silenciosa de Anton. Número 2. Isadora Duncan. Antes de Martha Graham ou Alvin Ailey, havia Isadora Duncan, a nativa de São Francisco, que deixou de lado as rígidas sapatilhas de balé, dançando descalça com lenços esvoaçantes como espuma do mar. Nascida em 1877, filha de um professor de música e um poeta, ela acreditava que o movimento deveria espelhar ondas, ventos e as emoções mais profundas, em vez de exercícios rígidos de sala de aula. Críticos europeus primeiro riram, depois aplaudiram e finalmente a coroaram como mãe da dança moderna. A vida pessoal de Duncan, no entanto, foi marcada por dificuldades. Ela perdeu 2 filhos pequenos em uma trágica queda de automóvel no Sena, mas voltou às turnês de palco, declarando que a arte poderia transformar o luto em beleza. No dia 14 de setembro de 1927, preparando-se para um passeio noturno pela Riviera Francesa, ela enrolou seu característico lenço de seda em volta do pescoço e acomodou-se no carro esportivo conversível de um amigo. Segundos depois, o tecido esvoaçante enredou-se em um raio da roda traseira. O carro avançou. O lenço apertou. A vida terminou instantaneamente. Manchetes em todo o mundo lamentaram a artista que ensinou o mundo a respirar através da dança. Seu falecimento levou designers a repensar acessórios longos e escolas de teatro a começarem palestras de segurança sobre figurinos no palco. Quase 100 anos depois, a filosofia de coração aberto de Isadora ainda molda as aulas de coreografia moderna de Nova York a Tóquio. Número 3. Charmaine Maxwell. Charmaine Maxey. Maxwell cresceu na Guiana antes de sua família se mudar para Los Angeles, onde corais gospel aprimoraram seu controle vocal. Em 1993, ela respondeu a um anúncio de jornal procurando cantoras, juntou-se a Monica, Mimi, Dolby e Nikki Gilbert e formou o Brownstone. Suas harmonias poderosas brilharam no single indicado ao Grammy, If You Love Me, um hino que preenchia as playlists dos DJs, das pistas de patinação e de recepções de casamento. As notas agudas, cristalinas de Maxwell deram ao refrão seu toque característico. Após o tempo de Brownstone, maternidade com sessões de composição, gravando faixas solo ocasionais, enquanto torcia nos jogos de futebol de fim de semana do seu filho. Em 28 de fevereiro de 2015, ela voltou para casa de um jogo da Liga Juvenil, serviu uma taça de vinho tinto para celebrar e caminhou em direção a um pátio externo. Os investigadores acreditam que ela ou tropeçou
ou desmaiou, deixando cair a taça, e então caiu sobre os cacos. Uma artéria do pescoço cortada causou perda rápida de sangue. O marido dela, o produtor musical Karsten Schacht, a encontrou em questão de minutos e chamou os serviços de emergência, mas o ferimento se mostrou fatal. Os parentes de Maxwell estabeleceram bolsas de estudo em seu nome para financiar a educação artística para jovens mulheres de cor. Sua história gentilmente lembra aos fãs a manter os caminhos de casa desobstruídos e a tratar quedas aparentemente pequenas com cautela urgente. Número 4. John Erik Hexum. Nascido em Nova Jersey, de pais noruegueses americanos, John Erik Hexum financiou suas aulas de interpretação na Universidade Northwestern, trabalhando em obras de construção e dirigindo ônibus do campus. Os agentes rapidamente notaram seu físico atlético de 1,85 m e seu sorriso descontraído. Logo, ele estava estrelando ao lado de Mino Pelusi na aventura de viagem no tempo, Voyagers. Os espectadores adoraram sua mistura de charme juvenil e confiança tranquila. Em 1984, Hexum conseguiu o papel de carismático agente disfarçado Mac Harper na série Cover Up da CBS. Filmar longas sequências de ação muitas vezes significava horas de tempo de reinício. No dia 12 de outubro, após múltiplos atrasos, Hexum brincou com os membros da equipe enquanto aguardava ajustes de iluminação. Pensando que um revólver de brinquedo carregado com balas de festim era inofensivo, ele o colocou na têmpora em uma simulação de frustração e puxou o gatilho. Embora nenhuma bala tenha saído do cano, o gás de alta pressão expelido pelo cartucho de festim fraturou seu crânio a queima-roupa. Os cirurgiões operaram por 5 horas, mas danos cerebrais extensos não deixaram esperança de recuperação. A mãe de Hexum autorizou a doação de órgãos. 5 receptores ganharam nova vida, incluindo um veterano do Vietnã que recebeu seu coração. Coordenadores de dublês em Hollywood posteriormente endureceram as regras. Nenhuma munição de qualquer tipo pode ser apontada para a cabeça de um ator, e reuniões de segurança de armas são agora obrigatórias antes de cada cena. A breve carreira de Hexum continua a simbolizar carisma, bondade e uma reforma conquistada com muito esforço. Número 5. Naya Rivera. Naya Rivera conseguiu seu primeiro comercial nacional com 9 meses de idade, recitando slogans de caixas de cereais antes de poder andar. Papéis regulares em sitcom seguiram, mas foi Santana Lopes de Glee, partes iguais de humor feroz e vulnerabilidade terna, que consolidou seu impacto cultural. A trama de Rivera acompanhou a jornada de Santana em direção à autoaceitação, oferecendo uma representação que inúmeros jovens espectadores nunca tinham visto na comédia musical de horário nobre. Longe dos cenários roteirizados, Rivera apreciava retiros tranquilos no lago. Em 7 de agosto de 2020, ela e seu filho de 4 anos, Josie, alugaram um pequeno pontão no Lago Piru da Califórnia. Os ventos da tarde podem mudar repentinamente no cânion ao redor, e as autoridades acreditam que uma corrente de retorno puxou mãe e filho da escada da popa. Rivera reuniu suas últimas reservas de força para colocar Josie de volta no convés, um feito confirmado pelo testemunho da criança, e em seguida afundou antes que a equipe de resgate pudesse chegar. A notícia de seu desaparecimento provocou uma enxurrada de velas de vigília, homenagens nas redes sociais e petições por sinais de alerta aprimorados ao redor do reservatório. Quando seu corpo foi localizado 5 dias depois, colegas de elenco formaram fundos de bolsas de estudo em seu nome e instaram os fãs a fazerem cursos de segurança para navegadores. Seu legado perdura nos sorrisos confiantes dos jovens que viram suas próprias lutas refletidas e resolvidas através das músicas de Santana. Número 6. Martha Mansfield. Martha Mansfield, nascida no Texas, fez a transição das críticas de palco em Nova York para o cinema mudo com facilidade, usando olhos expressivos e um timing cômico suave para se destacar ao lado de estrelas consagradas. Em Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1920, ao lado de John Barrymore, ela despertou a simpatia do público em meros minutos de tempo na tela, um feito raro em uma era sem Spo. Os produtores previram que ela, em breve, lideraria grandes dramas. Em novembro de 1923, ela viajou para San Antônio para The Warrens of Virginia, ambientado durante a Guerra Civil. Os figurinos apresentavam saias volumosas com armações tratadas com endurecedores à base de nitrato para a autenticidade da época.
Durante uma pausa ao meio-dia, Mansfield entrou em um carro estacionado para procurar sombra. Um membro da equipe acendeu um fósforo para acender um cigarro e o jogou de lado, sem perceber que ele caiu na barra do vestido. As chamas se espalharam instantaneamente. Seu co-protagonista, Wilfred Lytle, e o motorista, Frank O'Neill, apagaram as chamas com casacos e cantis de água, mas queimaduras severas cobriram a maior parte de seu corpo. Ela morreu no hospital no dia seguinte com apenas 24 anos. Os estúdios logo exigiram sprays retardantes de chamas para tecidos, proibiram chamas abertas perto de caminhões de guarda-roupa e posicionaram barris de água de emergência em todos os cenários externos. Hoje, o nome de Martha Mansfield surge nos manuais de segurança como um catalisador para mudanças, garantindo que os performers atuais possam pisar em cenários elaborados com muito menos risco. Número 7. Brandon Lee. Quando Brandon Lee treinava nas salas de prática, os espectadores reconheciam ecos da lendária velocidade de seu pai, Bruce. Ainda assim, Brandon adicionava um sorriso caloroso e um humor autodepreciativo que eram totalmente seus. Após protagonizar Showdown em Little Tokyo e Rapid Fire, ele assinou para estrelar em The Crow, interpretando o músico Eric Draven, ressuscitado para vingar injustiças. Cenários de cidade escura e molhada pela chuva, maquiagem gótica e uma trama de vingança movida pelo amor transformaram a filmagem em um projeto apaixonante para o elenco e a equipe. Em 31 de março de 1993, filmaram uma cena em que Draven enfrenta intrusos. Um revólver verificado anteriormente ainda continha uma cápsula de munição falsa presa no cano devido ao teste. Quando uma bala de festim foi carregada para a filmagem, a ignição propeliu o resíduo para frente como um projétil real. Lee desabou, inicialmente pensado estar atuando, até que o sangue apareceu. Ele foi levado às pressas para o Centro Médico Regional de New Hanover, onde cirurgiões trabalharam por horas, mas ele morreu aos 28 anos. A produção foi interrompida por semanas, enquanto investigadores avaliavam lapsos de segurança. Protocolos subsequentes da indústria exigem que especialistas em armas inspecionem os canos entre cada disparo, usem adereços de borracha não funcionais sempre que a arma for apontada para uma pessoa, e mantenham equipes médicas de prontidão. O filme O Corvo, concluído utilizando dublês e compostos digitais pioneiros, estreou em 1994 com aclamação da crítica, selando o status de Brandon como um ícone cult cujo potencial ainda inspira atores do gênero de ação. Número 8. Harry Houdini. Eric Wise, que adotou o nome artístico Harry Houdini, imigrou de Budapeste para Wisconsin quando criança e passou a adolescência trabalhando em circos itinerantes. Nos seus 30 anos, ele conseguia se libertar de algemas escondidas dentro de latas de leite seladas e sabia prender a respiração por mais tempo que nadadores competitivos. Ele adorava desmascarar médiuns espíritas fraudulentos, oferecendo prêmios em dinheiro a quem não conseguisse desmentir suas visões. Em outubro de 1926, Houdini fez uma turnê por teatros canadenses palestrando sobre encenação. Após uma apresentação no Princess Theatre de Montreal, estudantes universitários visitaram seu camarim. Segundo testemunhas, um jovem perguntou se Houdini poderia suportar golpes fortes no abdômen. Houdini respondeu que sim, mas estava deitado em um sofá se preparando para se levantar. Sem esperar, o visitante desferiu vários socos rápidos. Houdini ignorou publicamente, mas logo desenvolveu forte dor abdominal. Os médicos posteriormente determinaram que ele tinha apendicite, que pode ter sido agravada pelo trauma. Ele se recusou a cancelar os shows, desmaiando apenas após um discurso final em Detroit no dia 24 de outubro. A cirurgia veio tarde demais. A peritonite o levou no Dia das Bruxas aos 52 anos. Sua viúva, Bess, realizou uma sessão espírita anual por uma década, honrando seu código privado de que se o contato do além fosse possível, Harry encontraria um jeito. Hoje, mágicos de palco citam a perseverança de Houdini, enquanto também lembram aos artistas de respeitar seus próprios limites físicos. Número 9. Primi Niven. Primula Rolo, apelidada de Primi, conheceu o futuro vencedor do Oscar, David Niven, em um evento de caridade durante a guerra em Londres. Casaram-se em 1940, navegaram pela turbulência da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram entre o fechado grupo de expatriados de Hollywood,
Fotografias mostram Primy rindo ao lado de estrelas como Errol Flynn em piqueniques de fim de semana, equilibrando glamour com devoção maternal aos 2 filhos pequenos. Em 21 de maio de 1946, o casal participou de uma pequena reunião na casa de Tyrone Power, em Beverly Hills. Para aliviar o clima, os convidados concordaram em brincar de sardinha, uma versão invertida de esconde-esconde, quase na escuridão. Enquanto procuravam um lugar para se esconder, Primy abriu uma porta que pensou ser um armário. Ela escondia uma escada estreita de porão. Ela pisou em falso, caiu e bateu a cabeça nos degraus de pedra. Amigos a levaram para o hospital, mas apesar dos esforços dos neurocirurgiões, ela morreu 24 horas depois, com 28 anos de idade. Para David Niven, a perda foi devastadora. Ele raramente falava do acidente, embora biógrafos notem que ele canalizou seu luto em trabalho de caridade para causas infantis. Arquitetos de Hollywood começaram silenciosamente a adicionar luzes de aviso e corrimão seguros em torno de escadarias ocultas. Uma pequena, mas significativa medida de segurança inspirada pela infelicidade de Primy. Número 10. Boris Sagal. Boris Sagal, nascido na Ucrânia, emigrou para os Estados Unidos quando criança, aprimorou seu olhar de direção nas oficinas de drama de Yale e tornou-se uma mão confiável por trás de sucessos de antologia, como The Twilight Zone e o épico de Guerra Masada. Quando os produtores precisavam de cenários complexos filmados de forma eficiente, chamavam Boris. Em maio de 1981, ele estava dirigindo a minissérie da NBC, Terceira Guerra Mundial, em Fort Wainwright, Alaska. Os cronogramas de filmagem eram apertados, e o transporte de helicóptero levava o elenco e a equipe por locais remotos. Após uma coleta ao entardecer, Sagal saiu do helicóptero e virou na direção errada, caminhando direto para o rotor de cauda que ainda estava girando. Colegas aplicaram primeiros socorros imediatamente e equipes de evacuação médica o levaram para o Hospital Memorial de Fairbanks. No entanto, os ferimentos se provaram fatais em poucas horas. Ele tinha 57 anos. Indústrias sindicais logo adotaram uma zona de exclusão do arco do rotor, exigindo cones marcados, fiscais com bastões luminosos e procedimentos rígidos de desligamento do motor antes de os passageiros desembarcarem. Katey Sagal, então com 27 anos, homenageou seu pai dedicando seus primeiros papéis na televisão à sua memória, e mais tarde narrou documentários sobre segurança no set, transformando sua dor pessoal em educação protetora para futuras equipes. Número 11. Jack Cassidy. A estrela da Broadway Jack Cassidy encantou o público em She Loves Me e Fade Out, Fade In, ganhando um prêmio Tony e uma reputação por seu impecável timing cômico. Os telespectadores lembram-se de seus papéis de convidado elegante em Bewitched e Columbo, onde sua característica sobrancelha levantada sugeria uma sagacidade diabólica. Fora do palco, no entanto, Cassidy lutou contra transtorno bipolar e dependência de álcool, desafios pouco compreendidos na década de 1970. A tragédia motivou os sindicatos de atores a distribuir folhetos de segurança contra incêndio, cobrindo sprinklers em apartamentos, detectores de fumaça e os riscos de fumar quando fatigado. O filho de Cassidy, David, mais tarde creditou essas iniciativas por prevenir lesões entre artistas em turnê alojados em aluguéis desconhecidos. Ao honrar a memória de Jack, a comunidade do entretenimento apoiou de forma sutil a conscientização sobre saúde mental e educação em segurança doméstica. Número 12. Sharon Tate. O caminho de Sharon Tate para o estrelato combinou o sol da Califórnia com uma rara versatilidade no set. Ela chamou atenção pela primeira vez em The Beverly Hillbillies, então recebeu elogios da crítica em Valley of the Dolls por interpretar uma atriz em dificuldades com uma honestidade vulnerável. Casada com o cineasta Roman Polanski, Tate desfrutava de noites planejando futuras comédias e temas do berçário para seu filho ainda não nascido. Na noite de 8 de agosto de 1969, enquanto Polanski procurava locações na Europa, 4 membros do culto de Charles Manson invadiram a casa no morro de Benedict Canyon. Motivados pelo plano delirante de Manson para incitar o caos social, os intrusos tiraram a vida de Tate, grávida de 8 meses, e de seus amigos visitantes. A brutalidade chocou o mundo, mas nosso roteiro não revisitará detalhes angustiantes. A reação pública reformulou a cultura de segurança em Los Angeles. Os estúdios contrataram seguranças profissionais para talentos de alto perfil,
e as vendas de alarmes residenciais dispararam. Jornalistas começaram a questionar como a cobertura sensacionalista da mídia pode inspirar indivíduos perigosos, uma conversa ainda relevante hoje. Sharon Tate é lembrada através do trabalho filantrópico liderado por sua irmã Deborah, que faz campanha por legislação de defesa das vítimas. Todo ano, retrospectivas de Valley of the Dolls exibem o timing cômico de Sharon e sua calorosa presença em cena, garantindo que suas contribuições artísticas permaneçam no foco central de seu legado. Número 13. Randy Rhoads. Randy Rhoads misturava escalas de guitarra clássica com distorção de heavy metal, criando solos que soavam como Paganini competindo com um trem de carga. Criado em uma família musical de Los Angeles, sua mãe era proprietária de uma escola de música no bairro. Randy praticava 8 horas por dia, ensinando iniciantes para financiar suas próprias aulas. Aos 22 anos, ele fez uma audição para a nova banda solo de Ozzy Osbourne. Uma única escala durante a passagem de som convenceu Osbourne de que havia encontrado um gênio. Em turnê pela América na primavera de 1982, o grupo parou em um posto de descanso na Flórida, que possuía uma pequena pista de pouso. O motorista do ônibus de turnê, Andrew Aycock, licenciado mas imprudente, tomou controle de um Beechcraft Bonanza de 1955 para apenas uma volta. Rhoads, que temia voar mas amava fotografia aérea, embarcou para tirar fotos do nascer do sol ao lado da maquiadora Rachel Youngblood. Aycock passou o avião rente ao ônibus estacionado da banda 2 vezes, tentando assustar os membros da equipe que dormiam. Na terceira passagem, uma asa atingiu o teto, despedaçando-se e enviando a aeronave para uma garagem próxima. Todos os 3 ocupantes morreram instantaneamente. Randy tinha 25 anos. Os promotores de rock apertaram as políticas de viagem, sem voos não programados, verificação de sobriedade dos pilotos e instruções obrigatórias sobre o uso do cinto de segurança. Revistas de guitarra ainda publicam transcrições de Crazy Train, citando a precisão de Rhoads como um ponto de referência para guitarristas modernos. Sua curta carreira continua sendo prova de que disciplina técnica e lirismo melódico podem coexistir nos gêneros mais barulhentos. Número 14. David Carradine. As feições marcantes de David Carradine e sua cadência medida o tornaram um encaixe natural para personagens sábios e errantes. Na série de televisão Kung Fu, ele interpretou Kwai Chang Caine, introduzindo a filosofia das artes marciais para o público ocidental. Décadas depois, Quentin Tarantino o escalou como o enigmático antagonista, Bill, consolidando seu status através das gerações. Até 2009, Carradine havia aparecido em mais de 200 projetos cinematográficos, prosperando em produções independentes da Romênia à Tailândia. Enquanto filmava um novo filme de ação em Bangkok, Carradine passava as noites desenhando storyboards e praticando flauta. No dia 4 de junho, funcionários do hotel o encontraram sem resposta em uma alcova do guarda-roupa. A polícia tailandesa concluiu que foi asfixia acidental resultante de uma experimentação perigosa e solitária. Por sensibilidade, não discutiremos detalhes explícitos. A notícia surpreendeu fãs e família. Programas de bem-estar da indústria logo incorporaram workshops sobre gerenciamento de estresse para artistas itinerantes trabalhando longe de casa, incentivando sistemas de apoio e verificações diárias. Enquanto isso, historiadores de cinema celebram o currículo eclético de Carradine, desde a cinebiografia de Woody Guthrie, O Destino de um Lutador, até o trabalho de voz em Kung Fu Panda, lembrando aos estudantes que abraçar papéis variados pode sustentar uma carreira longa e aventureira. 14 nomes, 14 jornadas distintas, mas uma lição compartilhada. A fragilidade da vida não poupa nenhum nível de fama. O acidente induzido pelo recall de Anthony Yelchin fortaleceu a lei de proteção ao consumidor. O cachecol de Isadora Duncan provocou reformas nos figurinos. As desventuras de Hexum e League levaram a protocolos mais seguros para armas cênicas, agora padrão em todo o mundo. Cada perda desencadeou mudanças projetadas para proteger as futuras gerações de artistas, técnicos de palco e fãs.